Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Santifica-me todo o primogênito que abri toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Moisés disse ao povo: Lembrai-vos deste mesmo dia, em que saístes do Egito, da casa da escravidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, estáis saindo. Acontecerá que, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que te daria, terra que emana leite e mel, guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pães sem fermento, mas ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerá pães sem fermento, porém o levedado não seja encontrado contigo, nem ainda fermentado será visto em todos os teus termos. Naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo: Isto é pelo que o Senhor me tem feito quando eu saí do Egito. Te será por sinal sobre tua mão e por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, tu guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. Também acontecerá que, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado, separarás para o Senhor tudo o que abrir a madre, e todo o primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Todo o primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro. Porém, se não os resgatar, lhe cortarás a cabeça. Mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Quando teu filho te perguntar no futuro que é isto, lhe dirás: o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da escravidão. Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor todos os primogênitos, macho, porém a todo primogênito de meus filhos eu resgato. Será isso por sinal na tua mão, por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. Aconteceu que, quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não se levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do mar Vermelho, e os filhos de Israel subiram da terra do Egito bem armados. Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles de dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho de noite, numa coluna de fogo, para iluminar, para que a caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem, e que se acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar.
Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra. No deserto os encerrou. Eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Assim saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e todos os seus servos contra o povo e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir o povo de Israel, para que não nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou 600 carros escolhidos, todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguissem aos filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. Os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, diante de Baal-Zefon. Aproximando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos e viram que os egípcios vinham atrás deles. Por isso temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fosse servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles. Então eu serei glorificado em Faraó e em todo o exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou, e atrás deles também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Permaneceu entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Assim, a nuvem se tornou em trevas para aqueles, mas para estes clareava a noite, de maneira que, em toda a noite, não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. Então o mar tornou-se seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os seguiram, entrando atrás deles todos os cavalos de Faraó, e os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. Aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e provocou uma confusão no campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, fazendo-os andar dificultuosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra nós. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros.
Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou ao seu lugar ao amanhecer, e os egípcios afogaram-se. Foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Porque as águas tornando cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que o haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou. Mas os filhos de Israel seguiram pelo meio do mar seco, e as águas foram para eles como um muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exerceu contra os egípcios. Por isso temeu o povo ao Senhor, e creu nele e em Moisés, seu servo.